Às vezes a gente está passando por algumas situações na nossa vida, provas, desafios, e a gente não vê mais saída. A gente se apoia naquilo que a ciência diz, naquilo que os nossos olhos estão acostumados a ver, e muito provável pela nossa experiência e exemplos de outras pessoas. No episódio de hoje, eu vou te convidar a viver pela fé. Está preparado? Então vem comigo porque nós já vamos começar. Meu nome é Thalita Alves e hoje eu quero compartilhar com você reflexões bíblicas para uma vida cristã prática vitoriosa. Nós vamos falar sobre a escolha difícil de Abraão, que inicialmente era chamado de Abrão. A gente sabe que Abraão ele foi escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação. Mas antes dele ser abençoado, ele precisou sair da zona de conforto dele. Ele precisou crer contra a esperança e olhar para um cenário totalmente diferente do que ele estava vendo. É importante a gente pensar no contexto em que Abraão estava, né? Abraão, ele tinha como pai Tera, e também tinha mais dois irmãos. E esses dois irmãos, um deles era o pai de Ló, sendo que ele morreu, e por isso que Ló foi levado juntamente com Abraão e Sara para o lugar em que Deus havia ordenado para eles. Vou pegar aqui minha Bíblia para que a gente possa meditar nessa palavra. Eu te convido também a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 12, de 1 a 4. Diz assim: O Senhor tinha dito a Abrão: Deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem por meio de você. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que haviam agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Bom, então a gente sabe onde Abrão estava, né? Abrão, ele estava em Harã. Harã era um lugar onde o pai dele havia se mudado e ele havia morrido lá. Então, qual que era o cenário de Abrão? Abrão estava numa terra em que, com uma mulher estéril, com um sobrinho órfão, sem pai e ainda sem um irmão. Vocês conseguem observar que a vida de Abrão, ele era uma vida carregada de escassez? Órfão de pai, sem o seu irmão, que também já tinha morrido, com uma esposa estéril e um sobrinho órfão. Qual que é a aplicação que a gente faz para as nossas vidas? Que nós também vivemos num ambiente ou passamos por uma vida carregada de luto. Irmãs que não se conversam, o seu pai ou sua mãe que já faleceram, às vezes os dois, brigas por herança, briga dentro de condomínio, escassez financeira, ou até mesmo dentro da sua família, pessoas com problemas psiquiátricos, com prisões, né, a diversos tipos de vícios, e a gente não consegue enxergar um cenário diferente desse. E Deus fala para ele: olha, eu preciso que você saia. Eu preciso que você saia. A gente não consegue viver o novo de Deus quando nós estamos aprisionadas a padrões antigos. A palavra do Senhor, ela tem poder. Se Deus disse para você que vai te abençoar, que vai fazer de você uma pessoa próspera. E isso, gente, é uma promessa para todas nós. Aí você vai falar: não, mas eu tô com 55 anos e sequer eu tive filhos. A gente sabe lá no capítulo 15, eu vou abrir para vocês,
que Abraão ele faz o mesmo questionamento. Ele diz assim: o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: Não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: Ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: Não, não será esse o seu herdeiro. Você terá teu próprio filho, e ele será teu herdeiro. Em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: Olhe para o céu e conte as estrelas se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como posse. Gente, olha que interessante, né? Deus, ele chama Abrão para fora e pede para ele ter uma ação. Vocês conseguem observar qual que é a ação que Deus pede para Abrão? Olhe para o céu e veja todas essas estrelas. A gente não está falando, gente, de um céu que é o céu de São Paulo, o céu das metrópoles, em que a gente conta talvez uma estrela. Nós estamos falando de um lugar em que é deserto. E o movimento que ocorre ali é uma quantidade incontável de estrelas. Muito provavelmente, Abraão olhou para o céu e deve ter começado a contar, né? 1, 2, 3, 1.500, 1.820. E aí, gente, algo acontece na mente de Abraão. Abraão, que ainda era Abrão, né, disse assim, no versículo 6, creu no Senhor, e assim foi considerado justo. O convite que Deus está nos fazendo hoje chama-se acredite, creia. E quando Deus fala para Abraão assim, olha, eu serei o seu escudo e sua recompensa será muito grande, essa mesma recompensa, essa mesma palavra é para nós. A Bíblia inteira fala, onde quer que você esteja, eu estarei com você. Eu estarei contigo nos momentos de aflição. Eu serei o seu consolo, o seu refúgio. Não tenha medo e tenha coragem, que habite dentro de você o amor, a compaixão e o domínio próprio. Então, a palavra de Deus, ela é permeada das mesmas promessas que Deus fez para Abraão. E a segunda atitude, então, que nós devemos ter, a primeira nós já aprendemos, que é sair. Ah, Thalita, mas espera aí, eu acabei de comprar meu apartamento, estou num lugar super bacana, o senhor está me pedindo para eu sair. Veja que aqui o sair, ele não está só relacionado a uma mudança geográfica, está relacionado a uma mudança de hábitos. Será que a gente não está acostumada a fazer as mesmas coisas? Tem até uma história bem interessante, né? Que uma galera estava indo pescar e todas as vezes que o pescador pegava um peixe muito grande, ele devolvia, né, pra lagoa, e aí pegava os peixes pequenos, e depois ele pegava um grandão, assim, um peixe maravilhoso, suculento, devolvia e pegava aquelas piabinhas, assim, os peixes pequenos, e aí o cara olhou e falou: por que você estava devolvendo esses peixes grandes e pegando só os menores? Ele falou: porque a frigideira da minha casa é pequena, e às vezes a nossa frigideira, ela é muito pequena, a nossa mentalidade, ela é muito pequena, né? E aí você fala assim, mas eu fiz sempre assim. E Deus está dizendo, vamos mudar. Saia desse antigo padrão de que você não pode mais se relacionar com ninguém porque você está viúva, né? Ou que você não pode mais acreditar nas verdadeiras amizades porque um dia uma amiga sua traiu você, ou porque você teve um negócio que quebrou, você dentro de você tem uma profunda, como que fala? Trauma, e aí você não quer mais se enveredar para construir mais nada.
E aí você, de repente, deixa de investir na vida de alguma pessoa porque diz, eu fiz uma vez e não deu certo. Deus está nos chamando para viver pela fé. E aí a gente conhece, né? Não vou me alongar aqui, mas a gente conhece a história de Abrão, né? Ele creu, só que antes disso, qual foi a atitude dele? Ele simplesmente riu. E aí você vai falar, mas como assim riu? Riu, né? Porque a gente vive de estatística, né? A gente vive num ambiente de incredulidade. Então, é muito difícil a gente acreditar. É tão interessante, né? Que Sara, ela riu consigo mesma e ainda falou assim: Ah, Senhor, eu não ri, não. E aí ele fala: Riu sim, você sabe que você riu no seu coração, né? E tem um momento que Sara diz assim: Teria eu prazer novamente? Ou seja, a situação de Sara era tão crítica, porque muito provavelmente ela sequer tinha relação sexual com Abrão. Então, ela estava querendo dizer assim: eu acho que eu primeiro preciso voltar a ter prazer, né? Para depois começar a pensar em ter um filho. E aí você fala: como que eu vou ter um relacionamento, né, restaurado, sendo que a gente já está em vias de assinar um papel? Né? Como que meu relacionamento vai ser restituído se ele ou ela já está até com uma outra pessoa? Deus pode mudar, gente, todas as coisas. Então, da mesma forma que Deus deu um filho para Sara, sendo ela estéril, sendo já tinha, a palavra diz que sequer ela menstruava, né? Ele não usa essa palavra menstruação, mas fala que já tinha acabado o costume entre as mulheres, né? Então, qual era a probabilidade dela engravidar? Pela ciência. Nenhuma. Então, o nosso convite dado por Deus é que a gente possa viver pela fé. E não há cristianismo, não há uma vida cristã prática vitoriosa sem a fé. Se a gente vive, principalmente a gente que vive num ambiente científico de dados, né, de experiências, é muito difícil, às vezes, a gente crer. A gente acaba lendo a Bíblia e pensando que é um livro histórico e deixa de aplicar isso na nossa vida. Então, vamos voltar aos primeiros pontos. Número 1, saia da sua zona de conforto, saia da sua parentela, mude padrões, mude hábitos. Quais são esses hábitos? Será que você precisa ficar todo esse tempo nas redes sociais e consumindo aquilo que você está consumindo? Será que você precisa pegar o seu sábado para ficar o dia inteiro na televisão vendo séries e vendo programas ao invés de repente, curtir um parque, ler um livro, começar um curso novo, fazer novas amizades, aprender novos hobbies, estar servindo na igreja, pensar em possibilidades de cuidar melhor do teu corpo, de agendar uma nutricionista, de pegar, ligar a televisão, colocar no YouTube queima diária e ficar lá 20 minutos fazendo exercício aeróbico, só 20. Né? Ou a gente vai ficar com aquela conversinha de sempre, né? É porque eu tenho um problema na lombar. É porque eu tenho uma disfunção hormonal, é por isso que eu não consigo emagrecer. É porque é isso. Porque aquilo. Então, não é porque nós nascemos num ambiente de disfunção familiar que a gente está fadada a viver essa vida. Não é porque seus pais se separaram, que a sua irmã se separou, que você também vai precisar seguir esse padrão de se separar. Às vezes, gente, o Senhor está dizendo, estava até lendo, gente, 2 Coríntios, falando sobre julgo desigual, né? Paulo dizendo assim, gente, não dá pra gente viver num ambiente em que uma pessoa acredita em Deus e outra pessoa não acredita, vai viver ali uma batalha espiritual muito grande. Mas aí, olha aqui, Sara era estéril e nem por isso Abrão se separou dela. Ele poderia ter dito o seguinte: bom, já que Deus me deu uma promessa, eu vou chegar para Sara e vou falar o seguinte: ô Sara, Deus falou ao meu coração que ele me daria um filho, e é você que não está me dando um filho. Então, beijinho no ombro, tchau. E é tão interessante que a ideia, né, de dar um filho para Abraão, inclusive partiu das caraminholas, né, de Sara e não de Abraão. Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e é a convicção dos fatos que não se veem. Às vezes nós precisamos criar na nossa mente uma estrutura de visualização para que a gente possa trazer à existência as coisas que ainda não aconteceram. Vocês viram qual foi o mecanismo em que Deus, estou repetindo o que eu já falei, né? Qual foi o mecanismo que Deus usou? Olha,
veja. Então nós precisamos imaginar a nossa família feliz, imaginar uma vida de harmonia, imaginar a conciliação entre os nossos irmãos, imaginar uma igreja em que nós estaremos servindo com alegria e com sinceridade de coração. Nós precisamos imaginar uma vida sem dívidas, uma vida cheia da plenitude de Deus e de saúde. Nós precisamos trazer à mente aquilo que vai nos trazer a esperança. Tem esse livro, gente, que eu tô lendo que se chama A Quarta Dimensão, do David Show, Descobrindo o Novo Mundo de Orações Respondidas. E eu tava lendo esse livro e ele... Engraçado, né? Que eu já tinha planejado no Senhor, pelo Espírito, falar sobre Abraão. E adivinha, gente, quem ele cita? Exatamente a história de Abraão, falando o quanto foi importante que ele conseguisse enxergar e se empoderar da promessa que Deus tinha feito para ele. E a partir daí aconteceu que Abraão e Sara tiveram um filho para a glória e honra do Senhor, Isaque. E essa é a promessa que nós temos de Deus para nós. Uma vida de paz, uma vida para encorajar as outras pessoas. Uma vida, sim, de muitas tribulações, né? De aflições e desafios. Mas também uma vida de vitória. Que, apesar dos percalços e da situação que você está vivendo hoje, que nós possamos viver pela fé. A pergunta que eu quero te fazer é: qual é o seu difícil? Vai ser o seu difícil de se manter na sua zona de conforto, enxergando a realidade presente, ou o seu difícil vai ser viver pela fé e trazer à memória, por meio da imaginação das promessas de Deus, uma vida abundante, porque foi para isso que Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio aqui na Terra, ele mesmo disse, para que nós tenhamos vida. Como é que ele demonstrou essa vida? Ele demonstrou essa vida vindo aqui na Terra, morrendo pelos nossos pecados. Um homem, Deus, sem nenhum defeito, que abriu mão da sua glória e mostrou um profundo amor ao se doar por nós. O que ele tem pedido pra gente é uma vida de arrependimento, da gente se ajoelhar, enxergar a nossa pequenez e dizer: Deus, eis-me aqui. Essa aqui é a minha vida, tudo que eu tenho te pertence. Eu quero sim viver contigo e eu quero viver pela fé. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Então, se ele ressuscitou e venceu a morte, nós podemos também vencer todos os desafios com ele. Viva pela fé. Coloque aqui nos comentários como Deus falou ao teu coração. Compartilhe essa palavra, se inscreva, é importante para que esse canal chegue para outras pessoas também. Vamos orar? Obrigada a Deus pelo exemplo que o Senhor nos dá de Abraão. Um homem que vivia num ambiente de miséria, num ambiente de luto, de escassez, mas que foi profundamente abençoado. E foi abençoado porque creu. Que a gente possa viver como Abraão. Crer, ainda que hoje o cenário ele seja um cenário muito difícil de ser mudado, mas a gente acredita pela fé que o Senhor faz nova todas as coisas, nos dê uma nova mentalidade, uma mentalidade que traz à existência as coisas que ainda não são e que possamos viver com essa certeza. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro.